Bastidores da Bola. Fala, meus amigos, estamos no ar com mais um Bastidores da Bola neste sabadão. Aqui o programa onde a gente conversa com grandes personalidades do mundo esportivo. E hoje tem mais um grande convidado para conversar aqui com a gente na programação da Jovem Pan. Antes de apresentá-lo, eu, Vitor Boni, conduzo esse papo. Quem participa aqui da bancada comigo, Giovanni Chacon, Raí Monteiro e também Guilherme Nápoles. Essa é a nossa bancada de hoje do Bastidores da Bola para conversar com ele, que é ex-zagueiro do Corinthians, ídolo também no Avaí, tem passagens pelo futebol europeu, pelo Dinamo de Kiev, pelo futebol francês. Depois que se aposentou, começou a se aventurar também no mundo dos comentários, é comentarista, estudando já com histórico como diretor esportivo também. Betão é o nosso convidado dessa semana no Bastidores da Bola. Betão, um abraço para você, muito legal contar contigo aqui na nossa programação da Jovem Pan e obrigado por estar separando um tempinho para conversar com a gente. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo aí, a todos que estão conosco, é um prazer estar falando com vocês. Fico muito lisonjeado de estar concedendo essa entrevista aqui para uma emissora tão grande como a Jovem Pan. Muito legal, muito legal. O Betão que tem uma grande história no futebol como jogador, agora construindo sua história também fora dos gramados. E eu queria saber, Betão, para a gente começar esse nosso papo, a sua história, como você chegou ao futebol, como que era o Betão criança, o sonho de ser jogador é desde pequeno, como que foi construída essa história até que você virasse um jogador profissional, Betão? Bom, eu costumo dizer que eu faço parte aí da minoria das crianças do Brasil, porque na verdade eu nunca tive o sonho de ser jogador de futebol profissional. Nunca foi esse o meu ideal, né? Na verdade, quando eu tinha 10 anos de idade, o meu irmão, que era mais velho que eu, né? Ele é 3 anos mais velho, foi fazer uma avaliação no Corinthians, ele tinha 13 e eu tinha 10. E aí, para não ficar em casa chorando, meu pai acabou me levando também, né? Acabou me levando, eu era gordinho, todo desajeitado. E aí, passou-se o tempo, nós dois passamos na avaliação, e ele acabou saindo depois de uns 6 meses, mais ou menos, de clube, né? Não se adaptou e eu fiquei. Eu fiquei no Corinthians ali, né? Desde a época do Terrão, quando se tinha o Terrão ainda, né? Porque hoje já não tem mais o Terrão. E aí eu passei por todas as categorias, né? Desde o dente de leite da época, dentinho que chamava na época, né? Depois passei por dente de leite, infantil, juvenil. E aí depois já fiz a transição para o profissional. Mas foram momentos muito agradáveis, bons momentos, desafiadores, né? Como todos os momentos em categorias de base. Só que eu nunca tive realmente esse desejo de ser jogador de futebol profissional. As coisas foram acontecendo paulatinamente na minha carreira. Eu sempre fui voltado aos estudos, né? Eu iniciei a faculdade de fisioterapia, consegui fazer a faculdade por 2 anos. E aí, na hora de decidir realmente se eu ia ser jogador de futebol ou fisioterapeuta, aí eu tive que trancar a matrícula, mas aí eu já estava na equipe profissional do Corinthians, né? Então não teve como voltar atrás. Muito interessante, porque a maioria dos jogadores que a gente conversa por aqui sempre falam, não, o meu sonho desde pequeno era ser jogador de futebol mesmo, minha vida inteira foi construída para isso. É legal também ouvir uma história diferente, de alguém que não tinha desde o princípio essa intenção de virar jogador profissional. Raí Monteiro, muito boa tarde para você. Betão é o nosso convidado no Bastidores da Bola dessa semana. Boa tarde, Boni, companheiros. Betão, obrigado pela presença aqui com a gente. Queria que você falasse um pouquinho mais ainda nessa questão da sua trajetória, né? Dessa transição base profissional. Como foi para você ali os primeiros momentos, né? Sair do Terrão, jogar no time principal do Corinthians, para um estádio mais cheio, para uma exigência maior. Contar pra gente um pouco como foi essa transição nesse seu início de carreira. Olha, quando você joga em categoria de base, as transições são sempre complicadas, né? Independente se é de uma categoria para outra, se é da base para o profissional. São sempre momentos assim, desafiadores, né? Eu tive momentos, só para a gente contextualizar aqui, eu tive um momento no infantil do Corinthians que foi muito interessante, que começa ali, talvez, o meu primeiro grande desafio, né? Na época, teve uma fusão de 2 empresas, na verdade, a Eurosport, não sei se vocês vão lembrar, porque vocês são mais jovens, mas tinha uma empresa chamada Eurosport, que acabou fazendo uma fusão com o Corinthians, né, e formando um time só. E aí vieram mais ou menos 20 atletas dessa empresa, com mais 20 do Corinthians, para fazer um time somente na base. E aí, nessa transição, eu acabei indo para o 4º time, na verdade, né? Então, tinha o time titular, o reserva, o time misturado ali de testes com o pessoal que era do clube e um só de avaliação. E eu já estava há 2 anos no clube, e eu fui para esse 4º time, eu jogava de lateral direito,
E aí isso aconteceu mais ou menos no início do ano de 98. E aí um treinador chegou para mim e falou, pô, Betão, por que você não muda de posição, cara, pra você tentar uma outra oportunidade aí? Eu falei, já estou nessa situação mesmo, posso tentar essa mudança. E aí comecei a jogar de zagueiro. E aí para você ver como são os desafios da vida, em 98, no início, eu estava passando por essa situação de quase ser dispensado, e aí no final do mesmo ano, né, eu já era capitão do infantil e sendo campeão em cima do São Paulo no Morumbi. E aí os desafios vão somente crescendo. E a minha transição para o profissional foi uma transição meio que inesperada, porque eu estava no juvenil ainda, né? Eu tinha 17 anos e a gente fazia, claro, treinos constantes contra o profissional, né? Contra jogadores não relacionados na partida do profissional. E o Luxemburgo era treinador do profissional. Então eu estava no juvenil ainda, eu teria mais 3 anos de juniores para depois sim chegar ao profissional. Então a gente fica nessa contagem, a gente nunca imagina que a gente vai pular etapas assim de uma maneira tão rápida, ainda mais nos tempos antigos, né? Hoje em dia é mais comum você ver jogadores de 16, 17 anos despontando no profissional. E eu estava jogando uma partida no interior de São Paulo, chamado Bebedouro, e aí o Corinthians ia jogar, se não me engano, contra o Coritiba, no Pacaembu, e teve jogadores que tinham tomado cartão, tinha zagueiros lesionados, e eu recebo uma chamada lá em Bebedouro, o Luxemburgo está te chamando para ir concentrar, porque tem jogo contra o Coritiba, e você vai precisar ir no banco. Eu fiquei pensando, poxa, tem tantos zagueiros na equipe juniores ainda, né? São três idades juntas e ele me chamou e tal. Bom, só sei que eu arrumei toda a minha mala rapidinho e aí me colocaram no avião e me achei todo importante, né? Falei, poxa, os caras estão pagando uma viagem de avião para mim, para eu voltar para São Paulo para participar do jogo. Então foi nesse jogo a minha primeira participação no banco de reservas do Corinthians, foi uma transição. Fiquei muito motivado, muito feliz e depois não saí mais do profissional. Desde 2001, né? Naquele ano eu consegui fazer 2 jogos, ainda foi minha estreia contra o Atlético Mineiro, e depois um jogo contra o Internacional no Beira-Rio. E essa sensação, porque eu era um frequentador de arquibancada, né? Minha família toda corintiana, eu sempre frequentei os jogos do Corinthians. Então é uma sensação muito louca, porque você, até outro dia, estava no estádio sentado, gritando o nome dos jogadores, daí você começa a entrar nos jogos e você vê toda aquela torcida, toda aquela nação gritando o seu nome. Então por isso que eu falo que quando o jogador ele vem da base, o sentimento dele é diferente quando ele veste a camisa do time profissional. Hoje a gente já não tem mais esse sentimento. Muitas vezes o jogador que está na base muitas vezes não quer nem chegar no time profissional, ele quer ser vendido antes, mas a gente que vem da base tem aquela sensação de estar dentro do estádio e a torcida gritando o seu nome, é sensacional. Muito legal, é muito legal, deve ser uma sensação indescritível. Guilherme Nápoles, muito boa tarde para você. Sua primeira pergunta para o nosso Betão que está participando aqui do Bastidores da Bola. Boa tarde, Boni. Boa tarde, companheiros. Betão, um abraço pra você. Prazer imenso estar falando com você. E é justamente dessa sua parte como torcedor que eu queria te perguntar e puxar esse gancho. Como é que foi pra você, cara, sair da arquibancada? Você falou que tava ali cantando o nome dos jogadores pra depois estar dentro de campo, sendo um corintiano, representando a torcida do Corinthians dentro de campo, jogando e tendo o seu nome gritado também pela torcida. Como é que foi essa mudança pra você? Não é fácil, assim, no início, para você separar um pouco as coisas, né? Porque, como eu falei, minha família inteira é família de corintianos, né? 99% de corintianos. E quando eu falo que é corintiano, não preciso nem ficar explicando muito, né? Mas é corintiano aqueles que não pode usar verde, que não pode falar na hora do jogo, né? Enfim, é corintiano. E aí, eu tinha o costume de ir nos jogos com meus pais, com meu pai, com meu tio, com meu irmão. E aí, quando você começa a jogar, faz essa transição aí, o sentimento é diferente. É só quem passa, assim, para explicar, sabe? Porque você não está somente ali como um jogador contratado. Ainda mais eu que vivi 14 anos dentro do Corinthians. Você está ali para defender aquilo que você gosta, aquilo que você acredita, aquilo que você viveu, aquilo que você aprendeu a defender desde pequeno. Então, quando eu entrava em campo, no caso, não é somente o meu trabalho, né? Eu estava defendendo algo que eu aprendi a gostar, né? Algo que estava dentro de mim já, né? Então essa sensação era bem bacana. E quando você perdia jogo no início, você não perde somente como jogador, você perde como um torcedor também. Então o sentimento era duplo. Mas aí, com o passar do tempo, você vai começando a se acostumar, vai entendendo, né? Como se comportar com essas reações, né, com essas situações, mas é um sentimento bem misturado no início.
Olha, Betão, vou dar boa tarde pro Giovanni Chacon, porque a gente ainda vai falar da sua passagem pelo Corinthians, título conquistado, o Campeonato Brasileiro 2005, também o final da sua passagem, o restante da sua carreira. Mas o nosso Giovanni Chacon aqui é um exímio torcedor do Dinamo de Kiev. E não é sacanagem. É verdade, acompanha o Dinamo de Kiev, futebol ucraniano, você tem uma história longa por lá também. Então, passo a pergunta pro Giovanni Chacon. Muito boa tarde pra você, Chacon. E o pior é que nem foi combinado, Boni. Abraço pra vocês, aqui a turma no estúdio, pro Betão. Nem foi combinado, tá na minha bolsa, inclusive, aqui na redação, a camisa do que eu tenho do Dinamo de Kiev. Eu falei, porra, se fosse presencial, eu ia pedir pro Betão rabiscar. Daqui a pouquinho eu vou te perguntar sobre o Dinamo de Kiev, porque eu quero aproveitar esse gancho, né, do que a gente tá falando de formação, construção de um jogador, o cara que sai da arquibancada, que vai pro campo. E muito da questão, a gente vê hoje muito debate, né, Betão, sobre a parte mental dos jogadores, né? Hoje, com a presença das redes sociais também sendo algo positivo e negativo, colocando a exposição positiva para aquele jogador que às vezes não tem muita mídia e negativo na hora de uma cobrança que vira, na verdade, algo para além da cobrança, né? Por parte de muitos torcedores, muitas vezes. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua percepção sobre o quão mentalmente o jogador tem que estar bem para também acabar não sofrendo, às vezes, num jogo que vai mal e eventualmente vai, ou numa hora que abre uma rede social e vê uma enxurrada de mensagem que ninguém quer receber. Olha, é um tema importantíssimo que você colocou agora. Infelizmente, muitos acham que a questão da saúde mental, não só do atleta, tá? Acho que da sociedade de forma geral, mas vamos focar aqui no atleta. Muitos acham que é mimimi, que é frescura, que antigamente não se tinha essa preocupação. Sempre teve essa situação da questão da saúde mental, mas antigamente não se dava a devida atenção, vamos dizer assim. Então, hoje, assim, eu vejo, né, muitas pessoas do futebol antigo que se perderam no alcoolismo, no vício de drogas, enfim, né, tiveram caminhos ruins que acabaram levando a sua vida. Eu acredito que muito é pela questão da saúde mental, que a pessoa não teve saúde mental para suportar toda a questão que envolve você ser uma pessoa exposta publicamente, né? Então, eu acho que nos dias de hoje é muito importante, e aí é um debate um pouquinho mais longo, é a questão de você ter no departamento de saúde e performance dos clubes, você ter a presença assim, de um psicólogo, né? Uma pessoa que te ajude a construir essa mentalidade forte que eu costumo dizer, né? Porque não são todos os atletas que conseguem ter essa percepção dessa necessidade. E muitos se perdem realmente, né? Porque realmente, hoje em dia, a questão das redes sociais está muito mais próximo, está muito mais dinâmico, os atletas estão muito mais expostos. E o atleta, muitas vezes, que dá muita atenção para essas questões internas, ele acaba se perdendo, né? E muitas vezes quem faz as críticas, quem faz a provocação, não aguentaria nem meia palavra do que ele está escrevendo. Mas o atleta ele tá sujeito a isso. Então, eu acho que é de suma importância você ter essa preparação mental, é de suma importância você estar equilibrado com você mesmo, ter um autoconhecimento. Eu sempre gostei dessa questão, né, dessa questão que é o extra-campo, vamos dizer assim. Então, é importantíssimo. Você vê muitos jogadores que realmente se abalam com críticas externas, não sabem lidar com isso. Eu, graças a Deus, sempre fui muito bem resolvido com essa questão, né? Sempre tive uma autocrítica boa, né? Porque eu acredito que a crítica, muitas vezes, não é somente por aquilo que você faz em campo. A crítica ela pode ser proveniente por diversos motivos, né? Talvez a pessoa não goste da sua personalidade, a pessoa acha que você não é um merecedor de estar ali, a pessoa gostaria de estar no seu lugar, tem a questão da inveja, enfim. Então, você ter um autoconhecimento, uma autocrítica, vai ser muito mais fácil você ter essa questão da saúde mental equilibrada. Muito legal você falar sobre isso, Betão, porque por mais que seja um tema com muito mais liberdade para se tratar nos dias de hoje, ainda a gente vê que é um tabu no meio do futebol, né? Por mais que tenham vozes ativas, o Richarlison é um cara que falou muito sobre isso, o Yuri Alberto falou recentemente sobre essa questão da saúde mental, também ainda existe um certo preconceito, e é muito legal que você, ainda na posição de ex-atleta, de alguém que ainda trabalha com futebol, também fale sobre essa questão. Agora, eu queria perguntar para você, passando um pouco o tempo na sua passagem do Corinthians, você fala como um cara que era torcedor, veio a vestir a camisa do clube e conquistou um título importante.
Teve o ano de 2002, com muitas conquistas do Corinthians também, da Copa do Brasil, do Rio-São Paulo, mas você não participa, né, efetivamente. Tá ali, mas não disputa partidas. Em 2005, é o título do Campeonato Brasileiro. Como é que foi para você essas duas situações? 2002, você acompanhada ali de perto um time vencedor, e em 2005, tá com a camisa do Corinthians e participando efetivamente de um título que o torcedor corintiano, claro, se orgulha até hoje. O ano de 2002, realmente, eu fiquei um torcedor dentro do clube, né? Eu era praticamente, ele estava vivendo um sonho, vamos dizer assim, que eu subi o profissional em 2001, em 2002 eu tive uma lesão no começo do ano, mas não foi por causa disso que eu não joguei, porque vieram grandes jogadores, vieram grandes contratações, e realmente eu não tive espaço. Eu acredito que mesmo em condições de jogo, não teria tanta oportunidade assim. Mas ali eu vivi ao lado de grandes jogadores, né? Vi aquela máquina do Corinthians de 2002, que a gente brinca que jogava por música, e aí eu consegui ter aquela sensação de acompanhar todas as conquistas, todos os títulos dentro do clube, né? E aí quando foi em 2003 que eu começo a jogar realmente, uma sequência de jogos, 2004, daí 2005 foi o ano realmente que eu tive uma atuação. 2004 eu já tive atuação completa no Campeonato Brasileiro, mas 2005 foi realmente o ano do nosso título, da coroação do nosso trabalho. Um ano que o Corinthians fez aquelas diversas contratações, né, da MSI, enfim. Foi um campeonato também bem polêmico pela repetição dos jogos, mas você passa um filme na sua cabeça, porque, como eu falei, a gente voltou nessa questão de você ser um torcedor em campo, né? E você consegue levantar um troféu vestindo a camisa do clube que você gosta, acho que não tem preço, né? E por ironia do destino, naquela época a entrega do troféu foi feita numa festa, num evento, e o Tevez, que era o primeiro capitão, eu era o segundo capitão do time, ele chegou atrasado, e o troféu foi entregue para mim e eu que tive que levantar o troféu, né? Então acho que coroou bastante ali esse início meu de carreira, essa conquista do Campeonato Brasileiro, que mesmo tendo esses jogos repetidos, foi um campeonato bem difícil. Você mexe alguma coisa quando as pessoas falam sobre esse título? Porque muita coisa é falada que muda-se um pouco a narrativa, muda-se um pouco a história, até por provocação, rivalidade também. O torcedor do São Paulo, do Palmeiras, do Santos vai falar: mas o campeonato de 2005 foi de certa maneira, foi mexido, não sei o quê. Claro, que não tem nada a ver com o que aconteceu de fato. Mas te mexe um pouco quando o pessoal vem falar do seu título brasileiro de 2005? Nem um pouco, porque nós vencemos no campo, né? Voltou o jogo, a gente venceu no campo, né? Se tivesse vencido no Pado Ímpar, na moedinha, aí poderia ser uma questão a se falar. Mas é normal, sempre quem perde, quem se sente prejudicado vai questionar e vai querer tirar o mérito de quem venceu, mas não mexe nem um pouco. Rai Monteiro, sua pergunta pro Betão. Você falou, Betão, aí sobre essa campanha de 2005, até citou aí o Tevez, né? Queria saber um pouco de como foi jogar com um cara tão diferente como era, né? O Carlitos Tevez jogava muita bola, o argentino. Como era no dia a dia, como era o trato com ele. Porque era, de fato, um jogador muito diferente, né? Numa época que era muito difícil um jogador assim vir jogar no futebol brasileiro, né? Um cara que tinha espaço para jogar na Europa, e depois disso aconteceu. O Tevez foi campeão da Champions League com o Manchester United, por exemplo, um time que tinha Cristiano Ronaldo, enfim, no time do Ferguson. Como foi jogar com o Carlitos Tevez e Mascherano também no Corinthians naquela época? Como foi estar ao lado dessas estrelas no Corinthians? Bom, aparentemente vocês são bem jovens, né? Não sei que no ano de 2005, eu não imagino quantos anos vocês tinham, não sei se vocês chegaram a acompanhar o dia a dia do Corinthians, mas eu acho que fizeram primeiramente um julgamento muito duro com relação ao Tevez, sabe? A parte da imprensa acho que pegou muito pesado com ele, no sentido que, assim, as pessoas achavam que ele era uma pessoa mascarada, que não queria falar com a imprensa, mas se você conhecer a história do Tevez, é muito pelo contrário, ele é uma pessoa introvertida que passou por diversos problemas na vida, que eu pude conhecer de perto, né? Eu fui na casa dele, conheci a família dele, enfim. Então fizeram esse julgamento com ele, porque ele veio com status, é óbvio que ele veio com status de grande contratação de estrela, mas ele não vivia esse mundo que as pessoas colocaram ele, né? Então ele acabou meio que, não vou dizer se assustando, mas ele acabou tendo uma cobrança maior de participação do que realmente ele gostaria. Mas essa conversa com ele foi muito bacana. Eu tive que conquistar a confiança dele, na verdade, né? Porque eu lembro que ele chega no Corinthians, mais ou menos, a gente estava fazendo uma pré-temporada em Porto Feliz,
e a concentração no quarto era ele e o Seba, né? Seba Domingues, que chegou junto com ele. E aí chegaram outros jogadores também na mesma época. E eu lembro que quando ele chegou no clube, ele ficava muito isolado, assim, né? Porque ele é introvertido. Daí depois que eu fui entender que é por causa da história de vida dele, né? E ele ficava muito isolado e eu sempre tive comigo o seguinte pensamento. Eu tenho que receber as pessoas no clube da maneira que eu gostaria que fosse recebido em qualquer clube que eu fosse atuar posteriormente. E aí eu lembro que ele entrava no quarto, ficava no quarto, só saía para treinar, só saía para comer. Aí certa vez eu ia no quarto dele e às vezes o Seba estava lá, né, e o Tevez sempre com fone de ouvido, sempre mexendo no computador. E aí eu comecei a ir constantemente no quarto dele. Daí no início eu falava alguma coisa com ele, ele respondia só sim, não, né, bem fechadão assim. E aí eu fui me aproximando cada vez mais, né, do aquecimento, estava sempre junto com ele, e aí acho que ele começou a perceber que a minha aproximação não era por nenhuma questão, né, era mais para ele ficar à vontade, porque uma grande contratação, quanto mais à vontade ele se sentisse, melhor seria o desempenho dele e ajudar todo mundo, né. E aí eu fui ganhando essa confiança dele, daí fizemos uma grande amizade aí, como eu falei, fui para a casa dele na Argentina, no batismo da filha dele, que hoje já completou também 20 anos de idade aí. Jogamos contra lá na Europa também, fui na casa dele em Manchester, ainda mantemos esse contato. E jogar com um cara como o Tevez, assim, sem palavras, porque assim, ele era o camisa 10 do time, acredito que o maior salário do time, só que ele jogava como se fosse um operário, né? Eu lembro que muitas vezes assim, a bola chegava a ficar 3, 4 minutos lá no ataque, porque ele ficava dando carrinho zagueiro, prendia a bola, dava respiro pra gente. Ele era um cara que muita gente não sabe, ele brigava muito internamente para o benefício do grupo, né? Talvez para a imprensa não aparecia isso, mas o que ele fazia internamente é surreal, né? Vou até contar para vocês aqui uma situação que aconteceu. Teve um jogo contra o Inter de Porto Alegre, acho que vocês vão lembrar dessa partida, até do lance fatídico do pênalti que o Fábio Costa fez no Tinga. Na concentração, a gente sempre concentrou junto, e aí o Kia vai na concentração, o Kia que era da MSI, para a gente falar ali sobre premiação, né, daquela partida, né, o famoso bicho. E aí o Kia fala assim, olha, o bicho vai ser tanto. Né? Daí o Tevez perguntou, mas esse valor que você falou de premiação é para cada um, assim, para todos, vai receber o mesmo valor? Daí o Kia falou, não. Para quem jogar é tanto, para quem não jogar é tanto. Daí o Tevez falou assim, então não jogo. Se não for igual para todo mundo, eu não jogo. E aí o Kia ficou meio assim, tal, né, como assim? Não, se não for igual para todo mundo, eu não jogo. E aí fez o que fez e a premiação foi igual para todos, né? Então você vê que a grandeza do Tevez não é somente no campo, né? O que ele significava muito para todos, dentro do vestiário, inclusive, acho que é muito importante, foi a passagem dele no Corinthians. Pô, muito legal saber essas histórias de bastidores. Um cara que é importante pro elenco, defendendo todo o resto também, para que tenham os mesmos direitos. Muito legal mesmo. Guilherme Napoli, sua pergunta pro Betão. Betão, a gente tem falado aqui do seu sentimento, também como torcedor do Corinthians dentro de campo, e você viveu esse auge quando você é campeão brasileiro. Mas em contrapartida, você também viveu o momento mais trágico para um torcedor de futebol, que é ver o seu time rebaixado, e você estava dentro de campo. Inclusive, é uma das imagens mais marcantes do rebaixamento, você chorando bastante. Eu queria que você contasse um pouco desse marco negativo na história do Corinthians, o rebaixamento do ano de 2007, tudo que aconteceu naquele ano. E você já citou algumas vezes que o Corinthians não começou a cair naquele ano, né? Começou a cair também um pouco antes. Queria que você falasse um pouquinho dessa situação. Claro, eu cito para você novamente essa história toda, porque é uma opinião que eu tenho formada de quem viveu lá dentro. O que eu acho, né? Nenhum rebaixamento ele acontece do dia para a noite. O time foi formado no começo do ano, no final do ano ele caiu porque aquele ano foi um ano desastroso. Eu acredito que todo rebaixamento ele tem uma construção, né, de vários atos desastrosos que vai culminar em algum momento, vai acontecer aquele rebaixamento. E no Corinthians, do meu ponto de vista, eu posso estar errado, vale discussão, vale opinião, ele começa a ter essa destruição ali da questão do rebaixamento, encaminhar para o rebaixamento em 2003, quando o Corinthians, se eu não me engano, foi quando foi eliminado na Libertadores contra o River Plate, em 2003, e aí começa a sair diversos jogadores, sendo que o Corinthians estava com um elenco bom aquele ano de 2003, né? E aí começa a sair diversos jogadores, começa a ter mudanças na direção do clube,
E aí, todo ano que se passava, se vocês forem pegar aí as informações, o Corinthians montava um elenco novo, né? Então, daí, chega no final de 2003, montou um elenco de 2004. Daí chegaram, sei lá, eu lembro que chegou um pacotão pro Paulistão, acho que eram 11 jogadores que chegaram, né? Fábio Costa, Dianinho, Julinho, de Nelson, Rafael Silva, chegou assim fez uma apresentação de um monte de jogadores. Aí o Corinthians quase cai no Paulistão de 2004, né? Foi um ano bem conturbado, e aí termina o ano de 2004, chega o Tite, né? Naquele momento brasileiro, a gente consegue quase uma classificação para a Libertadores. Aí chega no final de 2004, sai todo mundo e monta outro time da MSI. E aí faz aquele ano bom, né, campeão, daí chega no final de 2005, sai todo mundo e monta um outro time. Aí acaba 2006, sai todo mundo e monta um outro time, né? Em 2007 foi um time que o Corinthians optou por fazer contratações de jogadores de revelações, né? Que eu acho que isso é um fator a mais, né? Porque o Corinthians contratou muitas revelações de campeonatos estaduais naquele ano e colocou tudo junto. Eu acho que daí foi um dos problemas também, porque assim, você sair de um time que não está acostumado com pressão e colocar um time grande, você faz isso com um jogador, ele consegue se adaptar. Agora, quando você pega um monte de jogadores e faz essa questão, fica uma pressão grande, né? Então acho que essas mudanças de elenco, isso mexeu muito com a questão do rebaixamento, só que eu digo mais, aí eu vou para a parte da diretoria também, né? Cada ano, praticamente, a gente tinha mudanças ali na gestão do clube, seja de dirigente, seja de gestor do futebol, enfim, teve muitas mudanças e aí acabou culminando o nosso rebaixamento de 2007. E aí agora falando do meu sentimento, essa imagem que você fala, que é a minha entrada no túnel ali após o jogo no antigo Estádio Olímpico, aquilo ali não é... Algumas pessoas fazem uma leitura equivocada daquela imagem. Aquela imagem ali não é de... não um choro que você fala assim, tá chorando, tá escondendo o rosto, né? Não. Ali foi um sentimento que eu tive de incapacidade de não conseguir ajudar o meu time do coração a se manter na divisão, sabe? Então eu fiquei com um sentimento de impotência, de incredulidade ali, né? Da gente estar vivendo aquele momento. Não vou tampar meu rosto aqui para ninguém ver, para me esconder, nada disso. Porque eu nunca fui até um jogador de se esconder, em momento algum. Nos momentos mais difíceis, eu sempre estava dando entrevista. Então foi mais com essa combinação do jogador com o torcedor, sabe? Falei, cara, não consegui evitar esse rebaixamento. Só que depois você vai refletindo, você sabe que um rebaixamento não depende somente da sua pessoa, né? Mas naquele momento foi essa expressão da imagem. Betão, até é interessante você falar sobre isso, porque eu concordo muito. Eu acho que um rebaixamento, a gente vê tantos clubes grandes sendo rebaixados, muito mais do que os 11 jogadores que estão no campo, muito mais do que o treinador, é uma situação de todo o ambiente do clube, passando por diretoria e tudo mais. Olhando para o Corinthians de hoje, o Corinthians que ano passado sofreu bastante, passou boa parte do campeonato na zona de rebaixamento. Aí contratou gente, trocou de treinador, conseguiu se safar e se safar bem com uma boa sequência de vitórias. Você olhando, é claro, com uma outra perspectiva, agora de fora, sem essa visão de dentro que você tinha no ano de 2007. Você acha que o Corinthians ele tem um caminho parecido? Você acha que o Corinthians traça um caminho talvez parecido com o que traçava nesse período até o rebaixamento em 2007? Até porque a gente vê o Corinthians muito em notícias de páginas policiais, com várias polêmicas com relação à diretoria, com patrocinador, um processo de impeachment, agora vários processos de impeachment acontecendo nesse momento, que estão tramitando no Conselho Deliberativo. Você acha que tem alguma similaridade, você vendo de fora como o Corinthians está agora? A grande diferença, talvez a principal diferença, é que hoje o Corinthians tem estrutura. Na minha época, o Corinthians não tinha estrutura. Tinha nome de time grande, mas estrutura muito simples, né? Então, lá onde é o CT do Corinthians hoje, antigamente lá era um container que a gente tomava banho, chuveiro elétrico, né? Campo cercado de alambrado. Hoje o Corinthians tem condições, por mais que está com quase 1 bilhão de dívidas aí, né? Mas o Corinthians tem dinheiro para investir, né? Pelo menos vem fazendo contratações como se fosse clube com dinheiro em caixa. Então, acho que hoje a grande diferença daquele momento, acho que é essa, tá? A questão financeira, que o Corinthians ainda consegue fazer grandes contratações e tem essa estrutura que ainda ajuda os atletas a
a ter um bom preparo, né? Ter um bom departamento de recuperação, um bom departamento de trabalho, uma equipe assim com profissionais altamente qualificados, não que na época não tinha, mas você tendo uma estrutura melhor de trabalho, você consegue garantir, se aproximar pelo menos de melhores resultados, né? Então acho que a grande diferença é essa. E hoje também tem uma questão que eu digo sempre, né? Eu tive o prazer e o privilégio de acompanhar toda a transformação do futebol, né, em todos os âmbitos, vamos dizer assim. Então, eu acompanhei a transição do comportamento dos atletas, a transição do comportamento da imprensa, a transição do comportamento de treinador, de gestor, de torcida. E o Corinthians tem um ponto hoje que é fortíssimo, é a questão da participação da torcida nessa questão política, né, de estar observando mais de perto o que acontece no clube. Talvez naquela época o foco era outro, a torcida participava de uma outra forma, né, de uma forma somente de pressão, de violência, de intimidação. Só que hoje você vê que o torcedor ele participa de uma maneira mais interna, sabe? Mais tá por dentro do que está acontecendo no clube. Então acho que essas questões aí ajudam muito ao Corinthians não tomar o rumo que tomou em 2007. Até o presidente da principal torcida organizada do Corinthians recentemente se manifestou falando que vê com muito orgulho como a torcida alvinegra está se politizando com relação ao que acontece dentro do clube, que está participando efetivamente, realmente, das decisões políticas do Corinthians. Raí Monteiro. Betão, a gente falou bastante aqui sobre sua trajetória no Corinthians, né? Desde que você começou, títulos, o momento do rebaixamento. Eu queria falar um pouco sobre a sua saída, queria te ouvir um pouco sobre a sua saída do Corinthians, no seguinte sentido. Há um tempo eu assisti a série do Beckham, não sei se você acompanhou, uma série documentário do Beckham, muito boa, aliás, fica a dica aí para todos que estão nos acompanhando, em que ele falava que quando ele sai do United, né, e ele teve uma trajetória de criança, torcedor do United, a oportunidade de jogar no United, que era o grande sonho do pai dele, e aí ele faz a carreira, ganha todos os títulos possíveis, e ele sai meio ali de uma forma que não foi tão legal, mas não é esse o ponto. Meu ponto é, a saída dele, né, ele diz no documentário que foi como se ele tivesse... era um sentimento como se estivesse morrendo alguém da família, porque ele era muito ligado àquilo e meio que do dia para a noite ele teve que ir embora. Ele foi embora do United, ele foi jogar no Real Madrid, inclusive, né? Não é que ele saiu do United e foi assim, acabou a carreira ou qualquer coisa do tipo. Então eu queria te ouvir nessa linha sobre o seu sentimento quando você saiu do Corinthians, porque você é um torcedor do Corinthians desde garoto, teve a oportunidade de jogar, de ganhar títulos, de viver momentos ruins, momentos excelentes, e um dia chega para todos, né, o momento de ir embora, de sair. Eu queria te ouvir um pouco sobre esse aspecto da saída do Corinthians, como foi para você. É uma pergunta muito interessante, você falando assim, até arrepia, assim, a gente lembra do momento, né? Porque você acaba acostumando a estar no ambiente. Eu fiquei 14 anos no Corinthians, então eu fiquei 14 anos indo para o mesmo local, convivendo com as mesmas pessoas, vendo pessoas chegando, pessoas saindo. Eu acabei, num determinado momento, sendo até o anfitrião ali para recepcionar as pessoas que chegavam, e do nada chega um momento de você sair, né? Não vou dizer que do nada, mas você começa a perceber que o ciclo se encerrou, né? Porque na vida a gente tem que saber chegar, tem que saber sair, tem que entender que ciclos se iniciam e ciclos se encerram, né? E eu percebi que meu ciclo estava se encerrando no ano de 2007, realmente ali, porque assim, eu era o único jogador, né? Então aí eu vou voltar num outro detalhe para a gente contextualizar. Por exemplo, no tabu que a gente teve contra o São Paulo, né? Eu participei de todos os jogos e eu era o único jogador daquele elenco que viveu todos os jogos do tabu. E aí sempre quando ia fazer a coletiva pré-clássico, as perguntas eram sempre as mesmas, sobre o mesmo tema, e aí você vai ficando um pouco estafado assim, com a situação, você vê que não está mais prazeroso você estar naquele lugar, justamente por diversas questões. E aí, aquele ano foi um ano conturbado, e tudo que acontecia era culpa minha, era problema meu, justamente porque eu sempre dei a cara nas entrevistas, né, nos jogos que perdiam. O meu empresário, até na época, falava: Betão, tira um pouco sua cara das entrevistas. Eu falei: cara, esse é o meu jeito, eu não consigo me esconder, né, enfim. Então eu comecei a perceber que o meu ciclo dentro do Corinthians estava acabando, né. E aí o meu contrato acabava no final de 2007, e aí eu lembro que o Andrés me chamou, falou: pô, Betão, vamos renovar o contrato por mais 3 anos,
e eu te empresto, né? E eu te faço um empréstimo e depois, quando abaixar a poeira, você volta. Eu falei, Andrés, cara, não quero renovar meu contrato, eu acho que meu momento aqui se encerrou. E aí eu lembro que ele perguntou até para mim assim, você tá indo pro São Paulo, né? Porque quando eu fiz o gol contra o do Tabu, o Marco Aurélio Cunha me abraçou e começou a sair um boato na imprensa que o São Paulo estava interessado em mim, mas não tinha nada. E aí eu falei pro Andrés, eu não quero, eu vou para minha casa. Eu não tenho lugar nenhum para jogar, eu vou para minha casa. E aí o ciclo se encerrou ali, mas esse detalhe que você falou é bem interessante, que você acostumou estar ali, né, e de repente, na manhã seguinte você acorda, você não precisa mais estar naquele lugar, né, e aí tem até um caso do Joaquim Grava, né, do Dr. Joaquim Grava, que leva o nome do CT hoje, né, que ele viveu muito isso também, ele viveu muitos anos no CT, e as pessoas dizem, eu não vi que ele... Quando ele estava, muitas vezes ele tinha sido mandado embora do clube, e muitas vezes ele se pegava indo para o clube. Quando chegava na marginal, ele lembrava que tinha sido mandado embora. E é esse sentimento, sabe? Parece que você pertence ao local, né? E foi isso que aconteceu comigo, né? Mas foi um momento que eu precisava sair para, de repente, tentar aí dar uma continuidade na minha carreira, porque aquele momento, para mim, já estava bastante estafado. É uma visão muito interessante desse episódio, como o Rai falou. Chega um momento para todo mundo de ir embora de algum lugar, de encerrar um ciclo. E é bastante interessante a visão que passa o Betão aqui no Bastidores da Bola. E também, né, Boni, porque não são todos os jogadores que fazem uma carreira tão longa em um clube. Exato. Isso hoje em dia é cada vez menos comum, né? O cara que fica 10, 15 anos num time, né? Exatamente. Giovanni Chacon. Como profissional, né, Betão? Eu acho que são 7 de Corinthians como profissional, sem contar a parte da base, né? 2008, você fica pouco tempo no Santos e aí você já vai para o futebol europeu. Você tem também 2 passagens só no futebol europeu, em 2 times diferentes, em 2 oportunidades diferentes também cada um, Ucrânia e França. E eu queria que você falasse um pouco dessa adaptação. Porque na época, você foi pro Dinamo de Kiev, o Shakhtar já tinha um grande investimento em brasileiros, né? A gente chegou até, falou com o Ilcinho também aqui, e ele contou algumas histórias sobre o investimento que fazia lá o Shakhtar na época, mas o Dinamo não tinha muito esse costume. Tinham alguns nomes, mas não tinha muito esse costume, veio até ali mais para 2014, começar a fazer mais investimentos em brasileiros de fato. E é um futebol diferente, né, Betão? Em questão tática, em questão técnica, em questão física. Quando você sai do Brasil e chega do nada num país que o verão, 40 graus, no inverno é menos 15. Como é que é essa adaptação do futebol, vida, família, distância? Queria que você falasse um pouquinho disso. Cara, assim, eu sou um cara que sempre fui muito ligado a estudo e sempre fui muito curioso. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa frisar. E aí, quando começa a especulação que eu ia jogar na Ucrânia, que ia ter uma proposta da Ucrânia, o que eu fiz? Eu fui na internet e fui pesquisar. Fui pesquisar sobre clima, sobre idioma, sobre a moeda, sobre a questão política do país. Eu fui me informar mesmo antes de ter fechado o contrato. Porque aí, quando você chega no local, o choque é menor, né? Até mesmo porque é uma cultura totalmente diferente da nossa, né? Então, eu lembro que eu cheguei na Ucrânia, era mês de julho, né, junho, se eu não me engano, junho, e é verão. E é o que você falou. O verão na Ucrânia, ele é muito quente, né? Então, eu cheguei lá, estava, 38 graus, alguma coisa assim, e é seco. E aí, eu chego lá, e aí, por conta desse calor, a pré-temporada do meio do ano faz sempre num país mais frio. Então, quando a gente estava no meio do ano, a gente ia fazer pré-temporada na Áustria, que o verão austríaco era no máximo 20 graus, mais ou menos. A gente ia lá para os Alpes, lá para as montanhas. E aí eu chego lá, os brasileiros estavam todos regressando de empréstimo ao Brasil, que era o Correia, o Rodrigo Zagueiro, o Gladiador, o Kleber Rincon, Diogo Rincon, perdão. O Michael, que foi colocado na minha negociação com o Santos, então eu fiquei só eu de brasileiro lá. E aí o treinador era russo. Então o que o treinador falou para o meu intérprete? Olha, o Betão vai sozinho para a pré-temporada de 1 mês, você não vai, para que ele possa aprender o idioma o mais rápido possível. Então eu fui para a Áustria, fiquei 1 mês na Áustria sem nenhum brasileiro, conseguia me comunicar em inglês, mas a questão era eu aprender o russo o mais rápido possível. Então, eu lembro que o treinador me chamou no primeiro dia de treino, fez uma roda com os jogadores para me apresentar.
Eu lembro que ele me chamou no meio, falou algumas coisas em russo, que hoje eu não vou lembrar mais do que é, né? E eu sei que todo mundo bateu palma, e o treino começou. Ele me deu o colete titular e o treino foi começar. Daí eu tinha um goleiro lá, que hoje é o treinador do Dinamo de Kiev, né, o Alexander Shalkovsky, e ele é sempre um ídolo do país. Ele me chamou, você fala inglês? Eu falei, cara, eu me comunico, dá pra, né, pra entender. Ele falou, então, aprende 4 palavras em russo hoje. Eu falei, qual? Ele falou, direita, esquerda, frente, trás. E aí eu fiquei o treino inteiro pensando na palavra em russo, direita, esquerda, frente, trás. Eu nem conseguia treinar direito, mas só pensando na palavra. E aí eu sou um cara mais ou menos assim, meio que autodidata, né? Então eu comecei a tentar entender o russo sem precisar de professor. Então todo dia, o que eu fazia? Eu observava o som que a pessoa fazia, o que trazia de reação na outra pessoa. Eu falava, então esse som é para essa situação, né? Porque o alfabeto cirílico é difícil da gente ler, né? Hoje eu consigo, se você me der um texto em russo, eu consigo entender o que está sendo dito no texto, mas não vou saber pronunciar palavra por palavra. Mas o russo eu aprendi assim, né? Então a pessoa falava para outra assim, dai voda, pожалуйста. Eu falava, dai voda, pожалуйста. Daí a outra ia lá, pegava uma água. Eu falava, então esse som é para pegar água. Daí a outra perguntava, katolichas. Daí eu falei, daí a outra ela olhava no relógio e falava, katolichas é para perguntar a hora. E aí eu fui vivendo essa pré-temporada assim. E aí uma situação interessante que aconteceu na pré-temporada, né? Não era tudo mil maravilhas, né? O pessoal para viver na Europa é tudo glamour, mas, né, tem seus perrengues também. Eu lembro que eu recebi uma mala grande, assim, da patrocinadora, não sei se posso falar aqui o nome da patrocinadora do time, mas eu recebi a mala ali, cheia de material. E aí tinha o material de viagem, o material de concentração, o material de treino. E aí na programação do dia, tava lá só o horário, que a gente consegue entender, que é universal, né, o número, e aí o que estava escrito da atividade estava em russo. Eu falei, cara, acabei de chegar vendo um monte de desenho, não entendo nada. E aí o massagista que acordava a gente. Então o massagista ligava no quarto e falava, ó, tal hora, e falava em russo, vai fazer tal coisa. E eles não estão preocupados se você está entendendo ou não. Eles falam em russo e tá tudo certo. Eu falei, cara, e agora? Como que eu vou saber qual atividade que é? Se é treino, se é para ficar na concentração ou se a gente vai viajar para fazer um amistoso? Aí o que eu comecei a fazer? Eu olhava o horário lá da programação por 9 horas. Então eu vou acordar às 8, botar para despertar às 8, abro a porta do meu quarto e vou ficar só de migué aqui, ó, olhando. Aí quando via a roupa que o pessoal tava usando, eu falava, essa roupa que é para colocar. E aí eu colocava e aí ia pro treino, ia viajar, sei lá, fazer a atividade. Mas a adaptação foi legal nesse sentido, sabe? Me trouxe muito aprendizado, né? Hoje eu consigo me comunicar em russo. Depois de 6 meses, na verdade, eu consegui me comunicar em russo de uma maneira mais tranquila. E isso faz parte do nosso crescimento. Mas tem coisas, culturalmente falando, que a gente não, como brasileiro, a gente não acostuma, a gente se adapta. Então teve muita coisa que eu vi na Ucrânia que eu não me acostumo até hoje, mas me adaptei à maneira de viver. Acho que é só chegar e jogar, né? Que não tem toda a adaptação cultural, de idioma, de todo o resto, climática também. Ô, Betão, ainda sobre sua passagem pelo futebol europeu, eu queria perguntar sobre qual foi o confronto mais especial que você teve, mas acho que essa resposta é muito clara, né? Tem até a foto que todo mundo publica nas redes sociais de você marcando o Lionel Messi, um confronto contra o Barcelona pela Champions 2009-2010, se eu não me engano. É isso? Não, foi 2008-9. 2008-9. O Barcelona foi campeão nesse ano. 2008-9. Então eu queria saber, esse realmente foi o seu confronto mais especial e como é que foi jogar contra o Lionel Messi, ainda podemos dizer no começo da sua trajetória, né? Começo, mas que começo, hein? Cara, desculpa, eu vou só concluir a resposta do Chacon, que ele perguntou sobre a questão das contratações de jogadores, né? Quando eu chego no Dinamo, o Dinamo ainda está à frente do Shakhtar, assim, como uma hegemonia, né? Então, eu vivo ali, acho que uns 2 anos, talvez, com o Dinamo à frente, mas essa questão é bem verdade. O Shakhtar ele faz um investimento em jovens jogadores brasileiros e ensinam, na verdade, jogadores brasileiros a se adaptarem ao futebol europeu. Assim foi com o William, por exemplo. O William chega lá, começa a jogar de volante 1 ano, né? E daí o William vai perguntar para o Luchesco, cara, eu sou extremo, né? Não jogo de volante. Daí o Luchesco fala, eu sei que você é extremo. Eu te conheço muito bem como extremo, mas eu quero te ensinar a marcar, porque depois, quando você aprender a marcar, para você jogar na frente, vai ser muito fácil.
Então o Shakhtar tem mais essa questão do ensino, né? E eles contratam muito atacante brasileiro. O Dinamo contratava mais zagueiro. E aí depois o Dinamo investiu uma grana boa no Dudu, investiu uma grana boa no André, né? Que hoje é o André Balada, né? Enfim, mas tem essa questão sim. E essa minha participação com o Lionel Messi foi muito bacana, né? Meu primeiro jogo que eu fiz da Champions League foi contra o Arsenal, lá em Kiev. A partida terminou empatada em 1-1. E nesse dia eu já tive assim, um sentimento bem bacana, porque na Europa eu joguei muito pelo lado, na linha defensiva, né? Então eu jogava ou pela direita, joguei pela esquerda também, na zaga central, mas joguei mais pelo lado. E nesse jogo contra o Arsenal foi interessante que o time do Arsenal tinha Galá, tinha Fábregas, Van Persie, Alcott, Adebayor, um timaço. E eu lembro que o Van Persie jogava na extrema esquerda e eu, como lateral direito, ia bater de frente com ele. E aí eu brinco com todo mundo, né? Naquele jogo, quando eu pegava a bola, a gente estava com posse de bola, o time do Arsenal recuava, baixava ali no meio do campo para marcar a gente. Eu brincava, pô, Van Persie acho que viu meu DVD, tá me respeitando demais. Né? Foi uma sensação bacana. Mas nessa questão do Messi, eu lembro que quando a gente ia jogar, um dia anterior que a gente ia jogar contra o Messi, contra o Barcelona, a gente falou, pô, como vai ser o sistema tático, o que a gente vai fazer? Eu vi que o treinador ele começou a me treinar dos dois lados, tanto como lateral direito como lateral esquerdo. Daí no dia anterior ele me chamou no quarto dele e falou, Betão, é o seguinte, a gente vai enfrentar o Barcelona e o Messi ele joga pelo lado direito do ataque do Barcelona, né? E ele é canhoto. Então eu vou fazer o seguinte, meu amigo, eu vou trocar você de lado, eu vou colocar você como lateral esquerdo, né? E você vai bater o pé esquerdo dele com o seu pé direito. E aí você vai acabar com as jogadas dele. Eu falei, só isso que o Messi faz, né? Ele só leva para a esquerda, não faz mais nada. E aí, assim, cara, naquela noite eu fui dormir e falei, caramba, amanhã eu vou enfrentar o Messi. E ele falou assim para mim, você vai aonde ele for. Você não precisa se preocupar com o jogo, você vai aonde ele for. E eu falei, caramba, como que vai ser essa situação, né? E aí no jogo foi dito e feito. O jogo terminou 2-1, né? A gente fez uma boa partida aquele jogo. O Shevchenko, acho que fez gol de falta, se não me engano. E aí eu marquei o Messi, fui atrás dele assim, o jogo inteiro, né? Eu lembro que o Messi, muito inteligente no primeiro tempo, ele ia até o meio do campo para ver se eu ia acompanhar ele para abrir espaço nas minhas costas aqui. Eu ia, porque o treinador falou, né? E teve uma hora que ele foi amarrar o no meio campo, eu fui atrás dele, ele olha para trás assim e faz uma cara, pô, até aqui você tá vindo atrás de mim. E aí eu lembro que no intervalo do jogo, o pessoal elogiando tudo pela partida, a imprensa veio falar comigo. E aí no segundo tempo ele pega uma bola no meio campo, vem driblando todo mundo, o nosso zagueiro faz uma falta nele, ele vai lá e faz um gol de falta. Mas assim, os elogios que eu tive naquele jogo foi muito legal, uma experiência muito bacana para mim e que serviu de exemplo para eu pudesse dar sequência na minha carreira contra qualquer outro atleta. Que eu sempre mentalizava assim, cara, eu joguei contra o Messi, não vai ser qualquer outro atleta que vai me perturbar, né? Mas foi uma experiência muito boa. E só para aproveitar, foi o jogo mais especial que você teve no futebol europeu ou teve outro que te marcou mais? Assim, de grandeza, assim, eu falo assim para todo mundo, eu tive uma carreira muito, muito satisfatória, sabe? Eu joguei nos melhores estádios, contra os melhores times, contra os melhores jogadores do mundo aí. Mas assim, de grandeza, talvez possa ter sido, mas na França, eu tive alguns momentos especiais, sabe? Depois talvez a gente vai falar sobre isso, né? Mas eu jogava num time que era um time muito pequeno, assim, não sei nem como comparo aqui no Brasil hoje. Inclusive o time que eu jogava, ele entrou em falência, né? Já não existe mais. Mas a gente eliminou o Paris, né? O Paris de Ibrahimovic, de Thiago Silva, numa Copa da França no nosso estádio, né? E eu fui para a final da Copa da França contra o Bordeaux, lá no Stade de France. Então, talvez esse jogo no Stade de France talvez seja acho o meu momento mais especial vivendo na Europa, sabe? Foi uma final linda, assim, a gente perdeu por 3-2, um jogaço. Então, talvez esse momento tenha sido mais especial, mas você enfrentar grandes jogadores é sempre um motivo especial também, né? Ô Betão, agora saindo um pouco do futebol europeu, porque você teve toda essa passagem longa também pelo Dinamo, pelo futebol francês, você volta para o Brasil para jogar no Avaí. 2016, se eu não me engano, você chega no Avaí, né? E sai como um grande ídolo do clube.
Se eu não me engano, é o zagueiro com mais jogos, quase 300 jogos com a camisa do Avaí, e sai como um ídolo do clube. Como que foi essa passagem pelo clube do futebol catarinense e o encerramento também da sua carreira quando você decide pendurar chuteiras? Na verdade, eu não saio da Europa para jogar no Avaí. Eu saio da Europa porque esse time, eu tinha um contrato de 3 anos e acaba falindo, né? E acabou, a gente ficou, todos os jogadores ficaram livres. E aí essa é uma história bem bacana, né? Porque eu sempre uso uma frase, talvez vocês até escutaram falar, que eu acho que rede social, ela serve para aproximar pessoas improváveis, né? Cada um usa a rede social da maneira que imagina, uns para ofender, outros para expressar sua opinião, mas eu acho que rede social, ela aproxima pessoas improváveis, por isso que eu costumo responder 99% das pessoas que me chamam. Mesmo quando é uma pessoa fazendo uma crítica, eu gosto de conversar. E aí eu estou na minha casa, né, em 2016, até desfazendo, arrumando as coisas, que eu fiquei muito tempo na Europa, daí eu volto para casa arrumando as coisas. Eu recebo uma mensagem no meu Instagram de uma pessoa e falando assim, pô, Betão, você jogaria no Avaí? É mais ou menos assim a conversa, né? Ele falou, você jogaria no Avaí? Daí eu olhei assim no Instagram, vi que a pessoa tinha uns 300 seguidores, assim. Eu falei, não deve ser ninguém, deve ser algum torcedor. Eu falei, jogaria, cara, sem problema algum. Só que eu não acompanhava o Avaí, não tinha o costume de acompanhar o futebol catarinense. E aí deixei meu telefone e fui fazer minhas coisas. Aí daqui a pouquinho o cara manda mensagem de novo, sério mesmo, você jogaria no Avaí? Daí eu vi que a conversa, o cara estava insistindo na conversa, eu falei, jogaria, amigo, por quê? Ele falou, então peraí que eu vou falar com um amigo meu. Vou falar com um amigo meu, tá? Daí eu falei, beleza. Eu comecei a ficar com aquilo na cabeça. Ele vai falar com um amigo dele, o cara que se eu olhei assim o Instagram dele, nada a ver. Aí daqui a pouco ele manda mensagem de novo. Falei com o meu amigo falou que, pô, topa que você vai pro Avaí. Por ele não tem problema. Aí eu fiquei curioso. Eu falei, quem que é seu amigo, cara, que você tá falando aí? Ele falou, é o Marquinhos, do M10, que o Marquinhos é o maior ídolo da história do clube. Ele era jogador ainda, né? E ele tem bastante influência interna no clube. Daí ele falou assim, faz o seguinte, ele pediu pra você passar o seu telefone que ele vai passar pro diretor, o diretor vai te ligar. Daí eu falei, beleza. Mas ainda naquela, né, pô, acho que não vai dar em nada isso. Cara, daí o diretor me chamou, o time tava, daí eu comecei a observar a questão do Avaí, tava mal na tabela, tava em 10º, tava um time fora da zona de rebaixamento, o primeiro fora da zona de rebaixamento, da Série B. E eu falei, cara, será que eu vou pro Avaí, cara? Enfim, o diretor me chamou, a gente resolveu, eu fui. E aí, quando eu chego no Avaí, eu tava com 33, ia fazer 33, tava com 32. E aí, você sabe como que é a mídia, né? Pô, o Betão veio da Europa, veio para se encostar aqui em Floripa. Não, o Betão tá em final de carreira, não vai dar em nada, ele veio aqui só para roubar e tal, aquela coisa toda. Mas, enfim, vamos resumir a história. Daí, quando eu chego no Avaí, meu primeiro jogo que eu vou no banco, porque eu chego tinha Olimpíadas, e aí teve aquela pausa, eu faço a pré-temporada e vou pro banco no primeiro jogo, porque o treinador falou assim, cara, não vou te colocar agora, acabou de chegar, se você precisar, eu coloco você para pegar ritmo. Era o Silas, o treinador. E aí aquele jogo, tava um frio aqui em Floripa, mais um frio, todo mundo de cobertor na perna, e a gente perdeu de 3-0 do Bahia. Eu falei, o que eu vim fazer aqui, cara? Onde eu fui me meter? Aí tá bom. Daí depois o próximo jogo era lá no Maranhão contra o Sampaio Correia. A gente vai lá e a gente ganha. E aí o pessoal falava que o time do Avaí era o pior time da história do clube e tal. E a partir daquele jogo a gente ficou 9 jogos sem perder. Batemos vice-campeão da Série B e tivemos o primeiro acesso. E aí começou essa história minha, sabe? Essa identificação com a cultura local, com o clube. Enfim, resumindo a história. Fiquei de 2016 até 2022, tive 3 acessos com o Avaí, 2 títulos catarinenses, fiz 271 jogos, fui o zagueiro que mais vestiu a camisa e o 6º jogador da história do clube que mais vestiu a camisa. Então eu tenho muita identificação, o torcedor me respeita muito aqui na cidade, não só o torcedor do Avaí, mas tanto do rival também, do Figueirense, eu tenho um respeito bem legal, e tanto que hoje eu moro há 9 anos aqui em Floripa. Muito bacana essa história mesmo. Felizmente a gente já está chegando na reta final do nosso papo, mas dá tempo de o Guilherme Nápoles fazer mais uma pergunta também. Betão, seu pós-futebol, você já trabalhou no Fortaleza na categoria de base, também teve uma passagem no Náutico e agora está começando também na carreira de comentarista. Queria que você falasse um pouco de como é essa nova função de comentarista para você
E claro, o que é mais fácil? Jogar, dirigir ou comentar? Cara, essa questão dos estudos eu comecei a estudar para o meu pós-carreira em 2014. Eu começo a estudar em 2014 e vou parar só em 2022, porque eu acho que a preparação do pós-carreira tem que ser bem antecipada, senão o jogador sofre muito, né, com essa questão. Eu termino minha carreira no Avaí, já apresento 2 projetos para o presidente, daí eu assumo a coordenação da base do Avaí, fico por 1 ano e meio, aí o Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, me liga e para me contratar para ir para Fortaleza. Só que o meu objetivo foi sempre trabalhar na gestão do futebol profissional, né? Eu tenho todos os cursos da Comembol, CBF, FutHub, Futebol Interativo, todos esses cursos de gestão eu fiz. E aí eu chego no Fortaleza, fico 6 meses no Fortaleza e o pessoal do Náutico me chama para fazer a Série C como diretor técnico do profissional. Eu aceito o desafio, um desafio muito difícil, porque politicamente os times do Nordeste, a maioria é um ambiente bem difícil de você exercer o futebol de uma maneira profissionalizada, né? Alguns clubes que viraram a chave conseguiram realizar esse trabalho, mas enfim, nós ficamos a 1 ponto de conseguir a classificação para a segunda fase da Série C e o presidente acabou liberando toda a diretoria remunerada. Estou em casa esperando o movimento do mercado, recebo o convite para fazer os comentários do Campeonato Brasileiro, para ser embaixador do Corinthians no Paulistão. Fiquei relutante, né? Sempre gostei de comunicação, mas fiquei relutante, conversei com a minha esposa, cara, foi uma experiência sensacional. Né, uma experiência muito boa, estar vivenciando esse lado dos bastidores. Né? Eu acredito que para nós que fomos jogadores é um pouco mais fácil, porque você vivenciou, você sabe mais ou menos a intenção, né, das coisas que acontecem em campo, enquanto uma pessoa que não jogou não tem essa leitura. E eu gostei muito de fazer. Né? E eu sempre levei comigo, por ter vivido também como jogador e ter escutado muitos comentários, que eu acho que assim, não é preciso ofender para criticar. Não é preciso você ficar denegrindo para fazer um comentário. Então, eu tomei muitos cuidados, né, para fazer os comentários. Estou curtindo, né, vai ter novidade aí para em breve com relação a isso. Né, outras oportunidades estão surgindo, mas eu estou gostando muito, né, gostando muito desse lado de cá, né, de analisar, sou mais a questão de análise tática, análise de trabalho, de comportamento dos atletas, dos treinadores, mas é uma sensação muito bacana. É óbvio que comentar é o mais fácil dos 3, né? Comentar é o mais fácil nesse sentido de você não ter a responsabilidade do projeto, né? Mas é claro que é uma responsabilidade muito grande, porque a gente acaba sendo formadores de opinião. Então qualquer opinião que você dá, que você não pensa, que você não analisa, você pode estar prejudicando outras pessoas. E com certeza terá muito sucesso no restante da carreira, seja como comentarista, como gestor também. Você já falou, tem novidade vindo por aí. Você produz muito conteúdo legal para as redes sociais também e com certeza ainda terá muito mais sucesso. Betão, muito legal essa conversa com você, muito legal ouvir suas histórias e muito obrigado por ter separado um tempinho para conversar aqui com a gente no Bastidores da Bola. Foi um episódio muito especial. Eu que agradeço, é sempre um prazer falar com vocês, é sempre um prazer poder contar um pouco das histórias e obrigado pelo convite e a todos também que estão nos ouvindo aí. Um abraço para vocês. Valeu, Betão foi o convidado do Bastidores da Bola dessa semana. Agradeço a Giovanni Chacon, Raim Monteiro, Guilherme Nápoles, mais uma vez, claro, ao Betão, e convido você a ficar com a gente, porque na próxima semana tem mais Bastidores da Bola, tem mais conversas especiais com esses grandes personagens do esporte, seja do futebol ou não, então fique ligado e também muito mais programação ao longo desse final de semana aqui na Jovem Pan, porque tem muito esporte, muito futebol rolando. Um abraço, fica aí com a gente aí e a gente volta na semana que vem. Tchau, tchau. Bastidores da Bola. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.